que mais eu posso trazer para vocês desse momento do processo siderúrgico? Eu posso trazer assim para vocês as relações das cargas. Então, para a produção de 1 tonelada de ferro-gusa, veja mais ou menos o que você precisa. 1 tonelada de ferro-gusa exige mais ou menos 1.700 quilos de minério de ferro na forma de sinter, pelota ou do próprio minério, não? 1.700 até 2.000 quilos, hein? Tranquilamente. Depois, você precisa de 400 a 600 quilos de coque, né? 150 quilos de cal, de calcário, para você poder fazer todos os processos de limpeza, e você precisa pelo menos 1.600 a 2.000 quilos de ar comprimido. Então, tudo isso é o que pode ser em matéria-prima, a quantidade suficiente para você ter 1 quilo de ferro-gusa. Composição química típica do ferro-gusa. Veja por que é alarmante, não? Desculpe, mas assim, silício, 3%. Ah, que legal, Modesto. Tu falou uma vez que o aço triplo tinha 2% de silício. Reduzir de 3 para 2 é fácil. Sim, de fato. Se for olhar apenas o silício, é perfeito. Só que o que acontece? Dê uma olhada no teor de carbono. Meu Deus do céu, teor de carbono 3%, 4,5%, 5%, às vezes 6% carbono. Meu Deus do céu, o que eu faço com tanto carbono? Eu tenho que oxidar todo esse carbono. Então, quando eu levo esse ferro-gusa para uma aciaria, a primeira grande coisa que eu preciso é oxidar o carbono. O que vai acontecer quando eu oxido toda essa quantidade de carbono? Eu posso oxidar todo o manganês, mesmo que seja bom essa quantidade de manganês para o aço que eu busco. O fato de ter muito carbono e precisar oxidar o carbono, nem sempre eu consigo salvar o manganês que já vem para o aço do ferro-gusa. Então, eu acabo perdendo muito elemento químico que poderia usar depois como elemento de liga, por causa que eu preciso oxidar o excesso de carbono. E é isso justamente o que se faz na aciaria. É justamente isso que se faz na aciaria. O enxofre aqui, da forma em que o ferro-gusa nos apresenta, é um enxofre indesejável em aço, e a gente precisa também reduzir ele, não? Veja, como que se faz, então, o refino do gusa, não? Agora, já entrando no processo do refino, hein? O refino do gusa, ele é a segunda fase do processo de obtenção do aço. O refino como um todo, na verdade, não? A gente começa a falar do refino do gusa porque, primeiro, eu preciso refinar o gusa. O refino do gusa, ele é feito já desde o momento em que o material é transportado no carro-torpedo. Algumas operações de refino, de limpeza, já começam a ser feitas no próprio carro-torpedo. Eu lembro a vocês de que o percurso que um carro-torpedo faz na indústria é de 1, 2, 3 quilômetros. Mas não é o tempo que dura o percurso, e sim o tempo que dura a espera do vazamento do carro-torpedo. Então, nessa espera, existe uma etapa nessa espera que é o que nós chamamos do pré-tratamento do gusa. Nesse processo de pré-tratamento, o que a gente faz? A gente remove enxofre. Né? A gente já começa a remover silício e pode até remover fósforo. Né? Podem também ser reduzidos qualquer que sejam outros tipos de elementos que possam estar presentes no próprio ferro-gusa. Né? E o que a gente faz normalmente para efetuar o tratamento do ferro-gusa? A gente usa, conforme for o tipo de tratamento que a gente busca, a gente usa um ou outro tipo de meio para pré-tratar ou limpar esse ferro-gusa. No Brasil, a única coisa que a gente faz no carro-torpedo é a remoção ou a redução ao máximo possível dos teores de enxofre. Né? Conforme for a aplicação do aço, mais ou menos,
é a redução de enxofre que você persegue no pré-tratamento do ferro-gusa. O processo convencional de tratamento do ferro-gusa em carro-torpedo, consiste no que? Você coloca dentro desse carro-torpedo misturas de desulfurantes, barrilha que é carbonato de sódio, mistura de cal com magnésio, cal com carbureto de cálcio, ou cal com fluorita. Aqui, por exemplo, se usam qualquer que sejam esses desulfurantes. Lembre-se, como que você está propondo reduzir teor de enxofre, você tem que ver quais são os desulfurantes, materiais de engenharia que você pode utilizar nessa limpeza. Nesse caso, são todos esses desulfurantes que você encontra disponível hoje no mercado para poder fazer a limpeza do ferro-gusa. Depois que você coloca tudo isso dentro do ferro-gusa, como é que você vai garantir de que todos esses compostos cerâmicos se misturem de uma forma homogênea no ferro-gusa? Aí você injeta nitrogênio, 5 a 6 quilos por tonelada de gusa, o que você usa, uma mistura de carbonato de cálcio, óxido de cálcio, carbono, na proporção 50, 40, 10, é mais ou menos isso que você mistura. Então, veja, você já tem aí a quantidade de nitrogênio que você pode usar por tonelada de gusa e as misturas desses desulfurantes que você pode utilizar também. Então, uma mistura como essa é o que garante que você consiga já remover enxofre do ferro-gusa. Mas é assim, o que se faz na operação? Você abre a portazinha lá do carro-torpedo, você joga a quantidade em paz, você joga a quantidade de sulfurante que você precisa e depois que você tampa isso, você enfia uma lança por onde você vai alimentar nitrogênio. E esse nitrogênio gasoso vai permitir o quê? Vai permitir agito. O agito, sabe, todo o agito, entendeu? Do banho metálico para dissolver todo aquele conteúdo de sulfurante que você adicionou. E dessa forma começam a aparecer reações e aí é que vem à tona aquela questão de você ter, sim, uma certa fração de escória no carro-torpedo, que se você não tratar do refratário dele, a aderência da escória no refratário pode ser tão nociva que quando você tenta remover ela, você desprende os tijolos, os refratários dos carros-torpedo. Então, uma película antiaderente é muito importante, com característica refratária, é muito importante nos carros-torpedos. Aqui eu estou mostrando já a lógica, o que acontece dentro do carro-torpedo, das reações químicas que se dão para dessulfurar, e aqui eu estou mostrando aquela lança que estou falando, e aí eu estou mostrando, inclusive, um forno de reaquecimento que, na verdade, mantém o ferro-gusa o tempo todo aquecido na temperatura em que ele precisa ser tratado, em que ele precisa ser vazado. Não? É assim que, então, o material chega à aciaria. Então, é na aciaria onde você transforma o ferro-gusa em aço. Então, o que a gente fez até agora foi digamos assim, um pré-tratamento do ferro-gusa, que é a primeira parte do que seria o refino primário do aço. Porque a gente entende o ferro-gusa como sendo a principal matéria-prima para você obter o aço. E nesse momento em que o ferro-gusa ele é vazado, ele é depositado na panela, o que eu vou querer fazer nessa panela? Eu vou diminuir o teor de carbono. Lembrem-se que está na casa dos 3%, 5%. Não posso me permitir muito carbono num aço. Não se concebe um aço com todo esse carbono. É claro que todo o silício que está acompanhando o ferro-gusa, ele também vai ter que ser diminuído, o fósforo ele também é reduzido, todos os elementos de liga
eles vão passar por processos de redução, né? Aqui na panela de aço, se eu agora mudar a carga da panela, ao invés de ter a capacidade máxima dela em ferro-gusa, eu tiver uma parte dessa capacidade em ferro-gusa, a outra parte em sucata de ferro, hein? Sucata ferrosa, vamos chamar assim. O que é sucata ferrosa? Sucata ferrosa é, por exemplo, o cavaco de uma empresa de usinagem que produziu produtos ferrosos. Mas não é cavaco, é uma empresa de fundição. Qualquer problema de fundição que seja constatado em um bloco de motor que desqualifique o produto fundido, o que você faz com esse produto fundido desqualificado, ou seja, que não atingiu a qualidade? O que você faz com o lingote? O que você faz com uma placa grossa, obtida por lingotamento contínuo, que não atende às especificações de qualidade? Elas são transformadas em sucata. Elas voltam ao processo como sucata, e uma sucata extremamente qualificada, né? Então, você carrega agora a panela da aciaria com uma parte ferro-gusa, uma parte sucata. Qualquer que seja o carregamento da panela, a primeira coisa que precisa nesse processo de refino é tornar todo o material líquido, na temperatura em que ele precisa estar para poder ser processado, para depois você poder fazer os ajustes de carbono, manganês, todos os elementos de liga que precisem ser ajustados para poder ser vazado, né? Então, é isso que se faz de refino nesse momento, né? Se reduz o teor de carbono e, é claro, todos os outros elementos de liga, eles vão ser reduzidos também. Vão ser reduzidos. O princípio químico utilizado para o refino se dá através da oxidação de todos esses elementos. Para isso, o que a gente faz? A gente injeta de forma controlada oxigênio. E quanto de oxigênio precisamos? A quantidade necessária para poder reduzir todo o carbono. Quando eu sei que eu já reduzi todo o carbono, como que eu já sei que eu reduzi todo o carbono? E aí eu vou responder a pergunta daquele aluno, né? Se eu estou trabalhando com uma panela cuja carga é 100% ferro-gusa, ou se eu estou trabalhando uma panela com a carga, uma parte ferro-gusa, uma parte sucata, depois de um determinado tempo de oxidação, eu vou retirar uma amostra desse metal líquido, e essa amostra desse metal líquido ela já tem um formato típico, é tipo uma bolacha, hein? Você retira essa amostra de metal líquido, solidifica ela, e depois você leva essa amostra num laboratório, você retifica a superfície, dá uma lixada nela, tem uma lixadeira mecânica, você liga ela, você lixa ela, você leva essa bolacha para um aparelho chamado espectrômetro de massa. E nesse espectrômetro de massa, você caracteriza a composição química do metal naquele momento em que se encontra ele na panela. Esse processo de amostragem e de caracterização química dura 10 minutos no máximo. Eu já estou com o teor de carbono do jeitinho que eu quero. Retiro oxigênio. Não preciso continuar oxidando. Qual o momento certo para retirar oxigênio? O momento em que eu já consegui obter o controle sobre o teor de carbono que eu estou perseguindo na fundição, naquela liga. Então, e como que se dá esse processo? O oxigênio ele vai se combinar com o carbono e ele vai gerar dióxido, monóxido de carbono. Né? São os gases dos processos de fundição que precisam ser controlados, tratados. Óxido de silício, grande parte de todos esses resíduos desse processo de refino primário é o que passa a formar parte da escória naquela panela. Né? Esse processo não acaba ali, né? Esse processo não acaba ali quando você, por exemplo, já ajustou o teor de carbono, né? Agora vem o refino que se dá na metalurgia de panela, né?
Você pega agora nessa panela e o que você faz? Você faz o refino, do refino primário, você vai para o refino secundário. Do refino primário, você tem o quê? O teor de carbono, ok. No refino secundário, você vai adicionar o quê? Você vai adicionar os elementos de liga que você precisa para dar as características da liga que você está desenvolvendo. Lembra aquele silício que você perdeu por causa da oxidação, porque você estava preocupado com a redução de carbono? Agora você precisa adicionar ferrosilício, por quê? Porque a sua liga precisa de 1% de silício. Precisa de cromo, precisa de molibdênio. Então, se você for trabalhar, por exemplo, aço, produzir um aço 4140, você precisa adicionar cromo e molibdênio. Além de ter 0,4% de carbono, você tem que ter cromo e molibdênio na quantidade que caracteriza o teor de cromo e molibdênio de um aço 4140. Aonde que eu sei tudo isso, Modesto? Numa norma. As normas, elas já concebem a classe material pelos seus teores de elementos de liga. Então, uma liga aço inoxidável para fins de construção naval, ela tem que ter pelo menos 13% de cromo. Então, se você está produzindo aço inoxidável, você tem que garantir 13% de cromo no mínimo. Agora, se você está produzindo aço inoxidável austenítico, é neste momento que você acrescenta o cromo. É neste momento que você acrescenta o níquel para configurar a composição química do aço inoxidável. Então, eu estou produzindo aço inoxidável agora. Neste momento, depois que eu já tenho o teor de carbono ajustado por refino primário, vou para o refino secundário. E no refino secundário, eu vou acrescentar todo o ferrocromo que eu preciso para obter, no final, 18% de cromo na composição química. Mas, Modesto, quando que eu sei que está na quantidade certa de cromo? Você vai adicionando pouco a pouco. Você vai colocando cromo, você vai pegando amostras de metal líquido, vai lá, faz esse processo, lixa, caracteriza a composição química, já deu 18% de cromo, já está em 9% de níquel, conseguimos o aço 304, já deu. Está pronto para vazar. Já tenho todo o teor de cromo, tenho todo o teor de níquel, tenho todo o teor de carbono, está tudo pronto. Só que tem um detalhezinho. Como você fez processos de oxidação, injetando oxigênio no metal, quem garante que esse material ele está pronto para vazar? Cara, você precisa desgaseificar esse metal líquido. Pode ter oxigênio atômico no metal líquido. Isso não pode acontecer, porque durante o processo de solidificação, os átomos de oxigênio se combinam e formam uma molécula de oxigênio. Isso é uma bolha, isso é um poro que você vai ter. Então, o que você tem que fazer? Depois que já você ajustou sua composição química, está tudo certinho, injeta um sopro de argônio e você ativa esse metal líquido de tal forma que qualquer oxigênio que você tiver ali, ele vai se combinando, forma borbulha e ele sai para a superfície. Depois que já você faz sopro de argônio, que já você fez, purificou, digamos assim, o metal líquido, depois que já você deixou todo esse metal líquido ajustado no ponto certo de composição química super certa e está na temperatura certa, pronto, está pronto para fazer o lingotamento. Então, o lingotamento somente será possível depois de você ter feito todos esses ajustes químicos que vão garantir a qualidade química do material e depois de você ter removido todo o oxigênio que pode comprometer, quando não sendo removido, o comportamento mecânico do material, porque um poro dentro de um metal fundido é um concentrador de tensão. Então, não podemos ter esse tipo de defeitos. Então, o lingotamento nada mais é do que efetuar o processo de vazamento do metal num local, num recipiente chamado lingoteira, que vai distribuir esse metal através dos seus veios para você obter, então, o produto do lingotamento, que é um lingote, propriamente dito. E lingote é a forma mais clássica de se conhecer. O lingote ele pode ter um formato retangular, ele pode ter um formato quadrado, ele pode ter um formato
redondos, de forma que você pode ter uma barra, você pode ter uma placa grossa, você pode ter um tarugo quadrado, que são os semiprodutos utilizados nos processos siderúrgicos de conformação mecânica como matéria-prima. Então, o lingotamento contínuo consiste, então, em derramar o metal da panela em uma lingoteira, e essa lingoteira vai ter, na parte inferior dela, as saídas do material, e essas saídas, elas têm o formato que você quer ter no fim, esse produto solidificado, não? Estou mostrando aqui, por exemplo, já os lingotes solidificados em um processo de lingotamento contínuo de tarugos de seção transversal quadrada. Muito bom. Então, eu vou encerrar por aqui, vou começar na próxima aula resgatando os conceitos de lingotamento contínuo, e já na próxima aula eu vou apresentar, além dos conceitos de lingotamento contínuo, já vou trazer os conceitos de laminação. Tá? Alguma dúvida que vocês tenham de tudo que eu falei hoje aqui com vocês?